O tema da mensagem de hoje é o dia da escolha, o dia da decisão. Podemos observar, e você pode dizer para mim, os possíveis fontes dos seus e dos nossos problemas. Você pode colocar como fonte dos problemas que a gente vive, que você vive, que eu vivo, o mundo em que nós vivemos, o país em que nós vivemos, a escolha que fazemos, inimigos que enfrentamos, pessoas que conhecemos, novas fases de vida que vivemos. E hoje eu quero te dizer que não importa o problema que você está vivendo, a fonte do problema, qual é o problema, Deus ele quer que você saia do problema e vá para a solução. Deus ele não quer que você viva constantemente em problemas, mas ele é o Deus que abre uma porta onde não há nenhuma saída, que otimiza os anos que foram perdidos, e mesmo que você seja crucificado na sexta-feira, o domingo está chegando. Deus ele quer que você saia do problema e vá para a solução. E o primeiro passo para sair do problema para a solução, você sabe qual é? Você deve reconhecer o seu problema, reconhecer a sua dificuldade. E eu sei que isso não é uma tarefa fácil, porque nós muitas vezes, sem muito entendimento, não assumimos nossos erros, achamos que não erramos, achamos que estamos sempre bem, muitas vezes somos orgulhosos. E também estamos rodeados por pessoas que não querem nos confrontar, não nos ajudam, não nos auxiliam nesse momento de confrontamento. As pessoas olham umas para as outras, veem algumas coisas que, poxa, eu poderia ajudar essa pessoa, mas eu prefiro não confrontar, eu prefiro não falar nada, eu prefiro ficar na minha. Mas o primeiro passo que eu te digo, meu irmão, nessa manhã, é você reconhecer que você tem um problema. O texto base dessa mensagem que se encontra em Deuteronômio 30, versículo 19. E diz assim: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Deus aqui ele nos dá uma grande lição, ele nos dá duas escolhas. E ele nos auxilia ainda. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. E esse texto diz basicamente que nós estaremos vivendo e morrendo com as nossas escolhas. Dependendo da escolha que você fizer, você vai estar escolhendo viver ou você vai estar escolhendo morrer. E se nós queremos sair desse problema para a solução, temos de olhar para as escolhas que fazemos, examinar e aprender a fazer as escolhas certas. Gostaria de compartilhar 3 coisas com vocês nesta manhã sobre escolha. A primeira delas é a capacidade de escolher. No texto que lemos de Deuteronômio 30, 19, encontramos uma coisa absolutamente certa, de que Deus nos proporcionou uma coisa poderosa, a escolha. Então é muito importante você saber escolher, é muito importante você saber desistir. Agora existem diferentes tipos de opções. Algumas pequenas decisões que fazem parte do nosso dia a dia. Estava observando uma pesquisa da Universidade de Minnesota que diz que o ser humano enfrenta entre 317 mil decisões todos os dias. 17 mil decisões. Você fala, nossa, são muitas. Mas muitas dessas decisões são subconscientes. Muitas coisas que nem sequer pensamos. Nós apenas imaginamos na nossa cabeça. Então nossa mente ela é
ela é freneticamente um ser pensante, uma coisa que toma as decisões e sempre nos confrontamos com isso. Por exemplo, há duas canetas na mesa, a azul e a preta. Nós ali temos que decidir qual iremos usar. A pessoa faz uma pergunta para nós pensamos ali numa resposta. Ao sairmos de casa, antes de sairmos de casa, olhamos para o nosso guarda-roupa, tomamos outra decisão, que roupa vestir. Estamos no nosso carro, o semáforo fica amarelo, nós temos que decidir parar ou não. Então todo dia, pequenas decisões, talvez decisões que você nem perceba, a gente passa por essas decisões. Mas também nós passamos por grandes escolhas, as decisões macro, que são escolhas que significam algo, que literalmente afetam o nosso destino e a nossa eternidade. Escolhas como talvez nós jovens se envolver com alguém. Outras escolhas, se eu devo ou não ir à igreja, se tem problema não ir hoje, se não tem. Como que eu gasto o meu dinheiro? Qual será a minha meta? Qual será a minha missão? E estas são escolhas macro, são decisões muito importantes. Independentemente da escolha, temos que reconhecer que Deus nos deu toda a habilidade para escolher. E essas decisões nós podemos usar e abusar delas, ser abençoados ou amaldiçoados, ir para o céu ou encontrar nosso caminho para o inferno. Tudo se trata da capacidade de nós escolhermos. Nós vemos muitos exemplos de pessoas que se casaram de uma maneira sem pensar direito ou sabendo que talvez não poderia dar certo, e essas pessoas elas se envolvem com pessoas que não têm nada a ver com ela, e essas pessoas acabam sofrendo graves consequências por causa de divórcio, por causa de incompatibilidade. Então eu gostaria de fazer o caminho de volta para o jardim do Éden, porque quando Deus colocou o homem no jardim, ele o deixou lá com essa capacidade, a capacidade de escolher. E vocês sabem, vocês conhecem como ninguém a história de Adão e Eva. Eles tinham tudo no jardim. Eles tinham o mundo na palma de suas mãos, liberdade, a glória, a presença de Deus. Mas no meio do jardim, Deus disse que tinha uma árvore que não queria que fosse tocada, ou seja, Deus lhe deu a capacidade de escolha, obedecê-lo ou não. E nós sabemos o que aconteceu depois. E mais, na palavra de Deus, Deus está dando ao homem uma escolha. Nos dias de Enoque, as pessoas tinham uma escolha. Nos dias de Noé, as pessoas tinham uma escolha. Nos dias de Moisés, as pessoas tinham uma escolha também. Nos dias de João Batista, as pessoas tinham uma escolha. Nos dias de Jesus, também tinham uma escolha. Em cada mover de avivamento da história, as pessoas tinham uma escolha. E hoje não é diferente, você tem uma escolha. Josué 24:15 diz: Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Quando se trata de felicidade, nós temos uma escolha. Você pode dizer que você não tem uma escolha. Basta olhar para as circunstâncias. Viktor Franklin, num livro clássico dele, Em Busca de Sentido, descreveu como ele sobreviveu a Auschwitz. É um livro muito interessante para você ler. Quando a maioria de outros morreram em Auschwitz. E ele viveu em um quartel sombrio, sujo, na beira da iniciação, em constante dor de fome, dor de feridas. E diariamente ele realizava um trabalho árduo,
serviu e presenciou os guardas e outros prisioneiros realizarem atos incrivelmente desumanos e sádicos. Muitos prisioneiros ali naquele lugar, eles se tornaram animais que fariam qualquer coisa para sobreviver. E muitos prisioneiros não podiam tolerar esse ambiente e eles acabaram morrendo. E o Dr. Victor escreveu que o principal fator de sobrevivência foi a vontade dele de viver. E que sempre que alguém perdia essa vontade, essa pessoa morria pouco tempo depois disso. Muitos correram em direção à cerca elétrica para acabar com seu sofrimento, outros ficavam doentes, alguns simplesmente ficavam parados em um estado catatônico até morrer. E o Dr. Victor, ele se manteve tanto na sua vida quanto na sua humanidade. Seu segredo de sobrevivência ali naquele momento de tanto sofrimento, você conhece e você sabe a história de Auschwitz, era criar o seu próprio mundo interior positivo. Em outras palavras, ele escolheu ser feliz. Ele escolheu a vida, ele escolheu não desistir. Aquela vontade de sobreviver era tão grande dentro dele, do seu coração, que ele escolheu ser feliz. E ele criou um ambiente ali para ele que o ajudava ao se manter em sua sanidade mental perfeita. E nós, quando nós tratamos de perdão, nós temos uma escolha. Você pode me dizer: tá, Lucas, mas você não sabe o que eles fizeram para mim. Mas você tem uma escolha. E se você quiser ser salvo, você tem uma escolha. Você pode não ser salvo. Você tem uma escolha hoje. Você tem uma escolha em continuar sendo viciado em algo que te leva para longe de Deus. Você tem uma escolha, ter um casamento de sucesso. Hoje é o dia da escolha, você tem uma escolha, então decida-se. Nós temos uma escolha nas questões da vida. Mas a chave de tudo isso está aqui, sempre há consequências para as escolhas que nós fazemos. A segunda coisa que eu queria dizer é sobre o potencial das escolhas que nós fazemos. As nossas escolhas não são apenas coisas aleatórias que afetam apenas o momento, mas têm consequência para as outras pessoas no tempo, no nosso destino e na nossa eternidade. E quando nós entendemos o potencial por trás de cada escolha que nós fazemos, nós acabamos valorizando mais cada um desses momentos. Você já tomou alguma decisão estúpida que você se lembre e você fale: poxa, poderia ter pensado melhor, poderia ter feito diferente, poderia ter tomado outro caminho? Observando e pesquisando a respeito de algumas decisões na história, eu me deparei com algumas decisões que me chamaram a atenção. Sam Phillips, ele vendeu uma pequena empresa de gravação para uma grande empresa de comunicação, a RCA, em 1955. E ele vendeu essa pequena empresa de gravação por $35 mil. E nesse contrato de compra e venda, ele incluía um contrato exclusivo com um jovem chamado Elvis Presley. Inconscientemente, ele perdeu $milhões em royalties. Ele vendeu a sua empresa e um contrato exclusivo com Elvis Presley por míseros $35 mil. E nós sabemos que até hoje o Elvis Presley continua ganhando dinheiro com as suas músicas, com os seus trabalhos. Tom Selleck, ele recusou o papel principal no filme Indiana Jones porque ele achava que o filme não era tão interessante. Nós também sabemos que o filme Indiana Jones é um filme de grande sucesso, de grande bilheteria. Na minha pesquisa também observei que um ladrão na Alemanha, ele foi até um banco, sacou a sua arma e exigiu dinheiro.
E o caixa, naquele momento, ele disse que precisava do RG para entregar o dinheiro pro bandido. E o bandido ali no momento da euforia, ele entrega o RG, pega o dinheiro e deixa o RG para trás com o caixa. São algumas escolhas, algumas decisões que nós tomamos que ali no momento, no fogo da situação, nós tomamos e nós nem pensamos direito. O que acontece com a sua vida? Você continua escolhendo fumar, beber, usar drogas, sair da igreja por qualquer coisa que te fazem que você não gosta, você sai da igreja, você fofoca, você diz não à salvação. E todas essas escolhas, elas têm potencial para a dor e elas têm potencial para sofrimento em nossas vidas. Mas também há no inverso escolhas positivas que têm muito potencial. Gostaria de incentivar você a ver o testemunho do Vic Vucinic. Esqueci agora o seu país natal, mas esse rapaz, ele nasceu sem as suas duas pernas e sem seus dois braços. Ele poderia escolher tudo para viver uma vida resmungando, reclamando, sem nenhuma vontade de viver. Mas ele escolheu a vida, ele escolheu ser positivo. E se você olhar o testemunho desse rapaz, você fica impressionado com tamanha vontade de viver, com a tamanha dedicação que ele tem pela vida. E ele escolheu assim, ele escolheu viver dessa maneira, ele escolheu viver de uma maneira, ele escolheu a vida. E hoje você tem esse potencial de escolha. Terceiro, o caminho para você fazer as escolhas certas. Nós já falamos hoje sobre a provisão e o potencial das nossas escolhas. Mas deixe-me ajudá-lo com algumas decisões, algumas coisas que poderão te ajudar a tomar as decisões corretas. Primeira, tome decisões baseadas na palavra de Deus. Em outras palavras, quando se trata de decisões importantes na nossa vida, na sua vida também, temos que descobrir o que a palavra diz. Em outras palavras, não tome uma decisão com base nos seus sentimentos, com base na pressão das pessoas, nos seus achismos, nos conselhos de outras pessoas que não têm tanto entendimento. Se você quer um bom conselho, baseie suas decisões na palavra de Deus. Ela é o melhor conselho para você. Se você estiver ferido, tome uma decisão na palavra. Se você está em dúvida sobre alguma coisa na Bíblia, talvez sobre o dízimo, tome a sua decisão na palavra. Se você está doente, tome a sua decisão na palavra. Você quer saber se um namoro ou um casamento é de Deus? Tome sua decisão na palavra. Os seus negócios, a sua vida financeira, tome decisão na palavra de Deus. Gálatas 1, 8 e 9 diz: mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. João 6,68: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Jesus, ele fez isso. Segundo, procure aconselhamento de pessoas sábias. Procure o seu pastor, procure pessoas que você sabe que tem uma caminhada mais longa na fé cristã. Procure aconselhamentos. Os nossos pastores estão aqui de braços abertos, com os ouvidos abertos para te aconselhar, para te dar um melhor caminho. Provérbios 20, 18 diz: sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 11, 14. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Provérbios 19, 20. E agora, Provérbios 20, 18 diz: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos.
e quem sai à guerra precisa de orientação. 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Então busque o conselho das pessoas mais sábias, do seu pastor. Terceiro, conte com a direção do Espírito Santo. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará a toda a verdade. João 16:13. Então aqui ele nos fala de uma vida de oração, de jejum, contando com a presença do Espírito Santo. Então conte com a ajuda do Espírito Santo. Mas não ache que o Espírito Santo irá falar ao seu coração, não ache que Deus vai falar ao coração se você não fizer nada, se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida buscando a palavra de Deus. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Salmos 25:14. Você diz: Eu não sou burro. Eu sei que isso vai dar certo. Eu não sou fraco. Eu vou conseguir. Nesses momentos nós pensamos que nós somos fortes o suficiente para conseguir tais coisas. Nós pensamos que nós vamos conseguir e nós tomamos decisões erradas. Nós tomamos decisões erradas e nossa carne é pecaminosa, nós somos fracos, nós somos falhos. Busque a direção do Espírito Santo. Procure aconselhamento e busque as suas decisões na palavra de Deus. Aí sim, você terá certeza de sucesso em todas as suas escolhas. Gosto muito de uma analogia do GPS. Quando você coloca um endereço no GPS, por exemplo, você vai ter que virar daqui a 20 km. Você está numa estrada e você vai ter que entrar na saída daqui a 20 km. Você sabe que o GPS ele não fica falando com você o tempo todo. Você sabe que o GPS não vai ficar falando 20, 19, 18. O GPS ele só vai falar com você novamente. Ele foi desenvolvido para falar para você, para te avisar quando você tem quando a curva ela está chegando, quando você tem a curva. Você tem que andar, por exemplo, esses 20 quilômetros. O GPS ele começa a te avisar quando você tem que virar em 800 metros. Então o GPS ele não fica falando para você o que tem que fazer toda hora. Mas você não conhece aquela estrada direito e em alguns momentos da vida nós nos encontramos assim. Nós estamos em uma situação que não conhecemos e isso faz com que nós sentimos desconfortáveis. E aí a gente quer que Deus fique falando com a gente o tempo inteiro para a gente se sentir melhor. É como se a gente estivesse olhando o tempo todo para o GPS falando: será que já não passou e ele esqueceu de me avisar? Mas se ele falou para você seguir em frente, não importa o quão escuro ou quão desconhecido é a estrada ou local que você está seguindo, apenas siga em frente. Se Deus te mandou seguir em frente, siga em frente. Porque quando for o momento da curva, quando for o momento de virar, Deus ele vai falar com você. Se ele não tem falado por alguns dias, meu irmão, simplesmente siga em frente. Ele vai falar com você quando você precisar tomar as suas decisões espirituais. O GPS, ele não te diz: está muito quente aqui no carro, por favor ligue o ar. Ou por favor abra a janela. Ele não diz isso. Ele não diz para você: esse assento está muito reto, inclina um pouco, senão as suas costas vão começar a doer. Ele está lá para te direcionar o caminho. Mas essas demais decisões, você que deve seguir, você decide. Você decide. Está muito calor no carro, eu vou ligar o ar, eu vou abrir a janela. As minhas costas estão começando a doer, eu vou inclinar o assento. Deus, ele não vai te falar coisas que não afetam no seu destino. Pare de perguntar coisas para Deus que não afetam no seu futuro. Deus não me falou, Deus ele não liga se seu carro é branco, se seu carro é preto, se você tem que ir fazer determinadas coisas. Deus ele não se importa com certas decisões da sua vida. A única hora que você precisa ouvir de Deus é quando
essa escolha irá influenciar o seu destino. Talvez você tenha buscado algo de Deus e Ele não tenha te falado nada. Talvez não seja a hora de você mudar o curso, meu irmão, de fazer uma coisa. Periodicamente na sua vida, Deus vai falar algumas coisas específicas. Deus, ele vai ser claro com você. Então, fique firme. Decida hoje escolher as suas escolhas baseadas na palavra de Deus, baseado em tudo aquilo que nós conversamos aqui. Não busque suas escolhas em outras coisas, em coisas mundanas, em coisas carnais. Busque as suas escolhas na palavra de Deus. Ele tem o melhor para a sua vida. Faça a escolha certa hoje. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.